Olá, eu sou Andréa Orsi e você está no Na Vibe. E hoje nós temos aqui o Efraim Pérez, da comunidade Anusim de Brasília. Quem nunca ouviu falar dos Anussins não sabe o que está perdendo, porque hoje todas as suas dúvidas serão tiradas, porque o Efraim está aqui para nos ajudar a entender esse movimento, essa coisa louca, né, Efraim, que está acontecendo. Os Anussins estão aparecendo, eles estão retornando. Olá, bem-vindo, Efraim. Como vai você? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que, para mim, é muito significativo, porque é questão de família, questão de tradição, e isso é muito bom, porque é uma coisa que faz parte da vida cotidiana, né, do Anussim, né? Quem é Anus sabe muito bem disso. Nossa, eu fico muito feliz, você não tem ideia. Quanto mais melhor, que venham todos, né? Vamos recebendo. Que venham todos, né? Pérez, senhor Pérez. Me diga uma coisa, Efraim. Você quer que eu te chame como Efraim ou como Pérez? O que é melhor para você? Efraim mesmo. Efraim. Então vamos lá, Efraim. Olha, eu vou fazer muitas perguntas hoje, Efraim, e uma delas é como que surgiu esse movimento Anussim no Brasil? Então, recentemente, eu ouvi falar sobre um jargão que foi dito sobre os novos judeus, os novos Anussim. Ou seja, de novo não tem nada, né? Porque a gente sabe que a questão anussita, ela é muito, muito antiga, né? Remota à época do Império Espanhol e Português, algo do século XIV, século XIII, XIV. E todo mundo sabe que Anussi, Bnei Anussi, a palavra Anus significa forçado, né? Quem são esses Anussim? São judeus de fato, né? Que foram forçados a ter outro tipo de estilo de vida ou religião, né? Por N questões. E o Anussim, ele vem de muito tempo na questão vivencial propriamente dita, do seu modo, né? Muitas famílias de Anussim, eles nunca perderam suas tradições judaicas, a gente sabe muito bem disso, né? Que embora eles não poderiam viver como judeus, né? Mas eles tinham suas tradições, né, em suas casas, em suas famílias, na questão do nome, na questão até da questão culinária, em relação a toda a sua cultura. E isso foi muito bom para guardar essa identidade, embora que pouco, embora que pequena, embora que escondida, isso manteve a tradição judaica entre as famílias de Bnei Anussi, de filhos dos forçados. Na verdade, nós não somos Bnei Anussi, nós somos filhos descendentes deles, porque foi eles que foram forçados a abandonar a questão vivencial, práticas judaicas. Foi eles que foram forçados a mudarem de nome, foi eles que foram forçados a mudarem de lugar. Mas a tradição nunca morreu, a tradição nunca acabou. Ela ficou incubada dentro das pessoas. E como lembro uma frase célebre do Luciano Canuto, que ele falou, que também é um Anussim, ele falou assim: olha, a gente estava em coma aí há mais de 500 anos, adormecido, né? E eu não sei, por Hashem, não acredito, agora está despertando e a gente está começando a nos orientarmos, a nos organizarmos, a termos tudo aquilo que a gente queria, questão de vivência, questão de prática judaica, isso tudo a gente está tendo, porque isso está em nós, isso faz parte de nós, entendeu? Com certeza, maravilhoso. Quanto mais, melhor. Como eu sempre digo, tem um ditado aqui nos Estados Unidos, the more the merrier, não é? Quanto mais, melhor. Isso é maravilhoso. E me diga uma coisa, Efraim, de que parte você acredita que os Anussins vieram da Europa? Então, com certeza Espanha e Portugal, isso é fato, né? Os muranos? Hã? Seriam chamados muranos antigos da história? Os marcanos, né? Os marcanos que eles chamam, né? É isso? Né? Você era marcano, não é isso? Sim, okay. Sem dúvida, são os descendentes de marcanos. Exatamente isso. Que é um nome pejorativo, né? E a nossa história ela é bem parecida, como eu mencionei para vocês, nossa história é bem parecida com a questão, né, até dos falachos, que também é um nome pejorativo para os Bet Israel, né?
que também são anus, vamos dizer assim. Então, essa questão de Marrano, né, que a gente foi forçado a ter que meio que abandonar a nossa questão, é um pouco parecida com que os Beta Israel, né, os falásticos também passaram, né, o falástico, porque Marrano e falástico são nomes pejorativo para designar aquelas pessoas, né, que não poderiam se identificar com quem realmente são. E só que eles tiveram a liberdade de continuar nas suas tribos ou no seu povo, né, guardando essa questão, essa tradição. Nós não, nós tivemos que, entre aspas, meio que abandonar, meio que esconder, meio que fazer tudo, né, secretamente. E hoje nós temos a oportunidade, né, de nos organizarmos, de nos identificarmos, sabemos quem somos e partir para frente e continuar, né? É isso aí. Isso aí. Com certeza, eu imagino que toda a nossa comunidade está recebendo esse movimento com os braços abertos, porque sim, com toda essa situação que nós hoje estamos vivendo no mundo, e você sabe disso, o antissemitismo tomou assim uma escalada tão violenta, é muito bom. Do outro lado, né, com toda essa negatividade, do outro lado, a gente aí tem esse movimento crescendo dos anuncios retornando, né? Retornando para suas origens. Sim, é verdade. Uma coisa, Efraim, em que região do Brasil a gente pode encontrar anuncins hoje? Eu acredito que praticamente quase todas as, não todas as regiões, mas principalmente no Nordeste brasileiro, né? A gente sabe que é o marco, digamos, é o epicentro disso tudo. Talvez até por conta, né, da questão de rota, né, da onde vieram os judeus, né, de Espanha e Portugal, a rota que eles percorreram para chegarem ao Brasil, né, toda aquela história que a gente sabe que está nos livros de história, né, sobre as caravelas que saíram, que chegaram ao Brasil, e do Brasil foram para Nova Amsterdã, que era Nova York, e os que não foram, para onde foram, né, todo mundo sabe, né, que acho que no ano de 1600 partiram, né, judeus que vieram da Holanda, Portugal, Holanda, para o Nordeste brasileiro, para Recife, se eu não me engano, e de lá eles foram fundar Nova York. Só que eram incontáveis, e a gente sabe que nem todo mundo foi, entendeu? E para onde essas pessoas foram? Elas ficaram, né, vivendo no Nordeste brasileiro, só que como cristão novo, né? Ou seja, vivendo tradições cristãs, mas dentro de si, dentro do seu caso, com costumes, né, com a tradição completamente judaica. E isso se espalhou, muitas pessoas deixaram essas práticas, outras não, outras por questões familiares mantiveram isso em segredo, depois foram falando tipos de costume, o que faziam, o que não faziam, e a pessoa foi se identificando, seus nomes, como elas viviam, e é muito interessante isso. E isso hoje tem trazido muitas pessoas que de fato são descendentes desses anuncinos. Então tudo isso, toda essa questão trouxe uma consciência, né, para esses descendentes de Benjamin C, entendeu? Que somos nós, né? Questão familiar, o que tua mãe falava, minha mãe falava isso, meu pai falava que a gente fazia isso. E, poxa, quando você vai pesquisar, você vai falar, poxa, isso é totalmente judaico, nem outro povo fazia isso, a não ser o povo judeu, entendeu? Então não tem como. Com certeza. O senhor acha que esse movimento Anuncin, ele está ressurgindo por causa de tudo que está acontecendo hoje no mundo? Você acha que existe alguma coisa ligada a esse movimento, um tanto antissemitismo que existe hoje contra a comunidade judaica, contra o judeu na diáspora? Você acha que esse movimento tem uma ligação com isso ou não? Olha, Depende, né? Porque para mim são coisas. O antissemitismo ele já existia, né? Antes mesmo de toda essa questão anuncita, né? Ou seja, todas as expulsões dos pogroms, as expulsões de Espanha a Portugal, as expulsões de várias regiões do mundo, né? Você acha que serviu como uma motivação? Tipo, agora eu vou realmente voltar às minhas raízes. Olha, sim. Agora sim, eu entendi você. Realmente,
Isso, de fato, não nos desmotivou, mas nos encorajou. Nos encorajou para falar, olha, estamos aqui e não é nenhum tipo de movimento que vai barrar a nossa questão, a nossa fé, quem somos, né, da onde viemos, a história do nosso antepassado, que eles eram homens fortes, homens valentes, e isso não empatou, né, do povo viver, né, essa questão judaica, né? A gente sabe isso pela história, quantos homens de renome e, digamos assim, de coragem enfrentou toda essa questão por conta da própria fé e não abandonar, não arredar o pé. Eu acredito que quanto mais tentar atacar o povo judeu, mais forte eles vão vir, mais organizados eles vão estar. Nossa, eu tô adorando isso. Eu tô adorando tudo que eu tô aprendendo com o senhor. E me fala um pouquinho, as tradições que vocês descobriram hoje, que acontecia no passado, qual realmente eram os costumes e as tradições que vocês têm notado que as pessoas estão retornando e estão falando, não, o meu avô fazia isso, a minha avó. O que eles comentam, Efraim? Olha, André, isso é interessante. Quando eu comecei a minha pesquisa, né, a gente sempre procura por pesquisa, eu perguntei à minha mãe. A minha mãe é a filha mais velha da minha avó, né, de abençoada memória. Nós somos do Nordeste também, logicamente, né, falando de Januci, né, eu sou do Nordeste, sou paraibano. E eu perguntava, né, quando eu fui perguntar, mãe, qual realmente, da onde vêm os nossos nomes, nossos sobrenomes? O que ela falou? Ela falou, meu filho, nós não falamos de onde nós viemos. Nós não falamos nossos nomes para ninguém. Quem pergunta? Ela perguntou. Eu falei, não, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, né, que também é outra área, né, das pessoas que estão se descobrindo como judeu através da pesquisa genealógica, né? Então ela falou, olha, nós não temos o costume de falar quem somos. Quem está perguntando? Ela falou. Eu falei, não, eu que estou fazendo essa pesquisa. Ela falou, olha, meu filho, a gente é uma família de tradições e costumes bem antigos. Aí a gente entrou na questão do costume propriamente dito, né? Sobre questão de Tahara Mishpahat, né? Que é a questão da pureza da mulher, quando a mulher ganhava filho, quantos dias ela ficava sem ter contato com outras pessoas. Depois desse período, ela fala claramente para mim, ela falava que depois desse período, ela ia ao rio fazer um banho ritual para se sentir novamente purificada. A questão de quando pessoas morriam na nossa vizinhança ou na nossa casa, todas as águas eram tiradas dos seus potes, ninguém podia tomar daquela água. Em um determinado tempo, eu não me lembro agora bem, mas ela falava que cobria-se os espelhos, acho que era nesse mesmo período de luto, cobria-se os espelhos da casa, não vestiam roupas novas, era vergonhoso você tá vivendo aquele período com roupa nova. Isso, ela tirava isso e falava, vocês não podem, né? Falava também ela falava muito sobre questão de Tahara Mishpahat, a minha mãe, e questão de alimento também, né? O meu pai falava das questões de dias sagrados, né? Dos dias que não era bom trabalhar. E ele guardava na questão também, essa questão de dias que não era bom trabalhar. Inclusive, ele não trabalhava no sábado, porque ele falava que não era um dia bom para trabalhar. Então, ele guardava isso, os outros não guardavam. Ele chegava, olha, não precisa me chamar para trabalhar nesse dia, porque eu não vou trabalhar nesse dia. Então, essas coisas ficaram intrínsecas dentro da gente, entendeu? E toda essa questão de dar preferência ao filho mais velho, né? Tudo era primeiro para ele. Né? Então, essas coisas chamavam muita atenção, entendeu? Eu tenho um irmão que eu brigava com ele. Meu irmão mais velho, eu brigava com ele, porque eu sou dos homens o segundo mais velho. E tudo era para ele. Eu falava, por quê? Por que ele tem precedência? Porque ele é mais bonito do que eu falava, né? Então, toda essa questão chamava muita atenção. Era costume mesmo que se vivia mesmo dentro do seu lar. Não era coisa que ensinavam. Era algo que vinha, entendeu? Do nosso povo, né? Da gente mesmo, entendeu? Do nosso familiar. Então, tem muito isso. Que coisa, né? Que maravilha. Nossa, isso realmente é uma descoberta enorme, é uma maravilha. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre os desafios que os anucins enfrentam. Qual é a dificuldade que você vê, né? Um desafio que você vê a comunidade anuncin enfrenta hoje
Você teria alguma coisa, tem alguma coisa que está acontecendo que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, justamente. Essa questão da dificuldade que hoje os descendentes dos Anusim eles sofrem, essa questão justamente do reconhecimento, né, da aproximação até. Porque, de fato, muitas coisas aconteceram, né? Porque muita gente não sabe de fato quem são, de onde vieram, como vivem, né? Todas essas questões. Eu acho que isso é uma questão realmente que dificulta essa, talvez, aceitação, vamos dizer assim, justamente por conta até de questões não tão geográficas, mas questões de conhecimento da área mesmo, entendeu? Por exemplo, as pessoas... Por exemplo, São Paulo vive em São Paulo, né? Os Bnei Anusim, geralmente vivem no Nordeste, quase não se encontram. Mas eu acredito que essa aproximação ela não tarda em acontecer, entendeu? Por conta até dessa questão de proximidade agora, da informação, que chega mais rápido. Então, dá para entender agora todo esse processo, realmente quem são, como vivem, né? E de bom grado, acho que as pessoas vão se conectando a tudo isso, sabe? Dificuldade todos têm, né? Talvez de encontrar uma percepção, né, de como o outro vive, né? Mas eu acho que isso com o avanço da informação isso vai melhorar e eu acredito que isso vai chegar a um denominador comum com certeza. Assim como o pessoal da Espanha, da Península Ibérica não tinha contato com o pessoal do leste europeu, né? Não sabia quem eram, como viviam, né? Então, pessoal, os Sefaradi, com os Ashkenazi, não sabia como viviam, como era a cultura, como eram essas coisas todas, né? Tem até essa questão de, né, cada um ter um costume, até na própria Halachá, o Sefaradi pensa assim, o Ashkenazi pensa assado. Então, acho que isso é o que acontece realmente ainda com o Bnei Anusim, né? Porque realmente não se sabe quem são, mas a partir do momento que isso for ficando mais claro, e as pessoas forem observando as práticas, as condutas, isso vai melhorar bastante, eu acredito. Eu acho. Não, com certeza. E como vê Israel? Como Israel vê o Bnei Anusim hoje? Então, o Israel vê o Bnei Anusim, eles se importam, né? Israel se importa com essa questão do Bnei Anusim, só que com bastante cuidado, porque não se pode ter dúvida nessas coisas, sabe? Então, eu vejo que é um processo bem demorado, justamente por questão de conhecimento de causa mesmo, né? Por questão de entender todo esse processo, né? Porque realmente o Anusim, ele é uma pessoa que era forçada, que ele vivia de uma forma, né? E agora ele está se aproximando novamente para toda a questão judaica, né? Toda a questão, né, de povo mesmo. Mas então vamos ver, a gente tem que olhar com calma para ver como é que isso tudo vai desenrolar. E é um processo que eu acredito que leva tempo, né? Tem muitos rabinos que estudam em Israel, que moram, que... É difícil provar que uma pessoa é realmente descendente de judeu? É difícil fazer essa prova? Olha, a prova digamos, teórica, é bem difícil, né? Porque não tem documento, né? E os que é muito difícil você achar essas questões, né? Eu tenho um amigo, o nome dele é Sharam, ele está tentando fazer essa reconexão com o judaísmo através de documento, né? Documental. Então ele já percorreu praticamente Nordeste, né? E Sudeste do país, e aqui também no Centro-Oeste, atrás dessas informações, né? Ele está conseguindo se encontrar, mas nem todo mundo tem essa condição de buscar esse conhecimento, entendeu? Então, o que vale mais realmente é a prática, né? A prática que diz realmente quem você é. Os costumes e as tradições que estão sendo a prova disso, né? Porque a questão documental é muito complicado para a gente, entendeu? A gente não tem uma ketubá. Acaba sendo uma situação bem delicada, porque imagina, vocês foram forçados a deixar o judaísmo e agora vocês estão tentando provar isso de uma certa maneira. Exatamente. As pessoas falam, você tem a ketubá da tua avó ou da sua bisavó? Você tem... Poxa, não tem. Foram mais de 600 anos de perseguição. Foi perseguição, foi
histórias apagadas, documentos queimados. Isso é o que aconteceu não só com o Bené Hanussi, mas acredito que uma grande parte dos judeus também aconteceram isso, entendeu? Só que o que aconteceu? A tradição não se perderam, né? Isso foi bom. Eu acho que a frase para toda a comunidade judaica é mais compaixão, por favor, né? Mais compaixão, por favor. Mais empatia, né? Porque, imagina, foram forçados, antepassados foram forçados e agora vocês estão voltando. Eu imagino que os seus antepassados devem estar muito felizes. Eu digo assim, menos dedos apontados, mais abraços apertados. Tá certo, é isso mesmo. E como funciona o processo de conversão? Por exemplo, uma pessoa descobriu que ela é descendente de Hanussim, ela se converte ou ela retorna ao judaísmo? Olha, o retorno ao judaísmo é uma coisa ainda muito... Eu acredito pela questão do Estado de Israel, eu realmente não sei como acontece o retorno em Israel, porque eu já vi falar que poucas pessoas, é muito difícil você realmente, como se diz, não é comprovar, mas é ser aceito como retorno em Israel. Poucas pessoas eu vi dizer que foram aceitas como retorno. Então, na maioria das vezes, 90% das vezes, a pessoa, ela realmente, ela procura um Beit Din, ela explica a sua situação e, de fato, pela Halakha passa pela questão, né, de conversão. Procura um Beit Din ortodoxo, né, e faz todo o processo, é encaminhado para uma bateria de estudos para comprovar que você está realmente ligado àquilo, né, ver essa questão de ancestralidade, mas muitas vezes sim é a conversão que a gente tem, né? Essa questão de retorno é uma coisa ainda que eu acredito que vai demorar mais um pouco ainda, né? De retorno provavelmente, por exemplo, igual os Beta Israel. O Beta Israel foi, de fato, retorno. Tinha grandes sabidos da época que ouviram, né? O rabino, o Ovadia Yosef ouviu a história e falou, não, esse pessoal é judeu. Então ele aceitou essa questão. Outros não, outros têm que fazer lefúmera, né? Vamos fazer uma conversão por dúvida. Então, para nós é mais ou menos uma conversão por dúvida, entendeu? Com certeza. Você sabe que, por uma curiosidade, eu fui um retorno. Eu fiz o meu retorno ao judaísmo por causa da minha família também, que também é descendente de espanhóis, mas eles foram para a Argentina e encontravam turões para fazer o Shabá escondido embaixo da casa. E olha isso aqui, né? Mas eu tive a sorte de ter a documentação isso, e mostrar, porque foi muito próximo, né? Minha avó já era judia, só que eles deixaram o judaísmo num período, porque os vizinhos todos eram nazistas na Alemanha, que vieram da Alemanha para a Argentina nesse período. Então eu também tive que fazer o meu retorno ao judaísmo. Baruch Hashem por isso. Eu também tive que fazer. Então eu entendo um pouquinho desse processo, né? E eu acho maravilhoso. Eu acho que você tem a documentação, você que está em casa assistindo, que não faz parte da comunidade ainda, mas você tem essa documentação, você desconfia, você tem esses costumes judaicos no seu lar, busca, vai atrás, né? Vai buscar, porque você vai encontrar muita coisa interessante mesmo, sabe? Igual eu descobri, né, da minha família também. Então, eu fico muito, muito feliz de ter aqui no programa hoje e de poder saber mais sobre os Hanussins, né? Porque eu também sou uma Hanussim. Que bom. Eu também sou uma Hanussim. Eu retornei, só que eu tinha um pouquinho mais de papel, mas eu acho que o costume, eu acho que nada diferencia. Se você sabe que você realmente seus antepassados tinham todos esses costumes, essas tradições dentro da sua casa, você realmente deve lutar pelo seu direito de ser um judeu, né? Sim, e isso é uma questão muito importante, Andréa, porque essa questão é que todos escolhem uma forma de correr atrás dos seus objetivos, né? Baruch Hashem, como você falou, estava muito mais fácil a questão documental para você. Como a gente já é um outro processo, é uma coisa mais dificultosa, então essa questão documental não ficou mais a questão cultural, né, a questão cultural até meio que religiosa, né, mas não documental em si, né, mais pelos costumes mesmo.
o importante é a sua alma, né? Eu digo, Sim, a alma judaica. Fala um pouquinho para mim da alma judaica. Quando eles dizem realmente, sou judeu, eu sou judeu de alma. Sim, olha, isso é uma coisa indissolúvel da gente. Indissolúvel. A partir do momento que nós ouvimos falar das nossas tradições, é como se isso fosse sabe, uma reconexão com tudo isso, entendeu? É muito prazeroso, muito difícil por a questão, né, de antissemitismo, por a questão até de preconceito que todos nós judeus nós passamos, infelizmente, em alguma área a gente passa pelo preconceito, né? Você às vezes não tem nem liberdade de andar, né, no meio da rua, né? Você é xingado, hostilizado, né? Isso não muda tanto para descendentes de judeus, né? Ashkenazita quanto para sefaradita. Todo mundo vai levar um pouco disso. Então isso faz parte do nosso povo, mas a gente é bem resiliente contra isso e a gente resiste, a gente avança, não desiste. E eu acredito que isso faz parte, né, da nossa característica como judeu, da nossa alma judia, entendeu? A resiliência. A resiliência está sempre ali, né? Não tem como. Mas eu fico fascinada, eu fico não só com o meu rosto sorrindo, mas com o meu coração sorrindo, porque quantos de nós estão voltando, né? Eu sinto que é essa coisa de alma realmente, que você tem que fazer alguma coisa, que você não pode mais ficar sentado, que você tem que correr atrás. Eu sinto quase como se fosse algo que vem de uma outra, sabe, de uma outra dimensão, essa necessidade de fazer parte e de lutar juntos, e junto nós vamos vencer. Eu sinto como se fosse assim, é uma missão, é a nossa missão fazer isso. Eu sinto isso. Isso é verdade. Foi o que eu senti quando eu tive a necessidade, né? Eu sentia dentro de mim a necessidade de voltar para o judaísmo. Então, eu vejo que o Bnei Anussim também tem esse desejo e essa vontade. Olha, né? tem muito mesmo. A busca por isso parece que cada vez aumentado mais. Eu não sei, eu estava até observando, né, que grandes profetas do passado falou sobre essa questão, né, dos 4 cantos do mundo, né, o povo judeu ia voltar, né, de alguma forma, né, e isso eu acredito que está acontecendo com todas essas questões, com todo esse movimento, com toda essa novidade aí, que é o Bnei Anussim acordando, despertando para essa questão com muito respeito, com muita responsabilidade, né, buscando ajuda, buscando orientação, e eu acredito que é uma coisa que vai se fortalecer, né, Bezerra Hashem, com a ajuda de Deus. Hoje tem muita gente voltando? Tem, viu, André? Tem. Aqui no Centro-Oeste. Como é que está esse retorno, esse pessoal todo buscando? Tem uma busca muito grande? Muitas pessoas estão realmente voltando? Olha, as pessoas, elas quando elas procuram, elas vão no YouTube, elas vão na internet, elas ficam vendo sobre essa questão judaica, né? Porque o judaísmo é algo tão especial para mim, eu acho que para muita gente, que chama bastante atenção, e isso desperta a curiosidade das pessoas, e as pessoas começam a buscar. Todo mundo que vem, que se reconecta ao judaísmo, eles têm essa busca, entendeu? Essa procura. Primeiro eles vão saber, né, de onde eles eram, chegam em casa e falam assim, mãe, isso e aquilo, eles vão perguntar para suas mães, para seus avós, e aí eles se descobrem. Então eles procuram orientação, eles vêm até a gente. Olha, eu vi isso. Faz teste de DNA? Muitos fazem teste de... Aliás, a grande maioria faz teste de DNA. Né? Descobre isso, fica fascinado. Poxa, então quer dizer que eu tenho tanto por cento que eu sou judeu? Sim. Poxa vida, então isso me chamou a atenção. Então por isso que eu pensava diferente da maioria das pessoas. Sim, é por isso que você pensava diferente. Então essa alma judaica, ela está se reconectando a mim? Eu acredito que sim. Então como é que é o processo? Como é que faz? O primeiro processo é a gente se organizar, é a gente estudar, é se redescobrir, ver as nossas aptidões, o que realmente a gente quer, né? E falar, nós temos nossas dificuldades. Então, tudo isso tem feito com que as pessoas elas realmente procurem essa questão de esse redescobrimento como Bnei Anussim, entendeu? Como filho dos forçados.
E a pessoa se identifica bastante, fala, não, poxa, eu acho que eu quero, é isso que eu quero para minha vida, como é que eu faço para me reconectar, qual é o processo que eu tenho que fazer. Isso acontece muito no Nordeste, isso acontece aqui no Centro-Oeste também, tem bastante pessoas que são interessadas, que procuram pessoas sérias, que vêm com responsabilidade, e isso é muito bom, isso tem levantado muito essa questão e trazido para perto de nós pessoas que procuram se reconectar ao judaísmo através dessas tradições que eles descobrem que tem e vêm, entendeu? Muito bom isso. Muito bom, muito bom. Quanto tempo normalmente toma para a pessoa passar por esse processo de retorno, conversão? Quanto tempo? Mais ou menos 1 ano e meio, 2. Então, vamos lá. Então, me diga uma coisa. Eu sei que tem gente em casa que deve estar assistindo isso, deve estar se perguntando como é que eu faço, né? Eu tenho curiosidade, eu quero saber, eu tenho essa desconfiança, eu acho que eu venho de uma descendência judaica, o meu sobrenome está lá na internet, é de descendência judaica. Como é que eu faço para saber mais? O que essa pessoa tem que fazer? Como é que ela faz para entrar em contato com você? Ela pode tem o meu Instagram, né? Ela pode entrar pelo Instagram, pode ir também pelo meu WhatsApp também, não tem problema, WhatsApp pessoal, pode ligar para a gente conversar bastante, com certeza. Com certeza, né? Tem sempre bastante informação para trocar e aí encontrar essa identidade judaica, que com certeza, se a pessoa chega ao ponto de buscar, é porque ela sabe que dentro dela ela tem essa missão, ela tem esse desejo. Olha, a gente costuma dizer assim, quando a pessoa vem, que a gente explica todos os prós e os contras, a pessoa escolhe ainda, é porque a gente vê que aquela pessoa ela tem uma alma de um dia mesmo, viu? Porque não existe isso para outro povo, viu? Que a gente passa, que a gente vive, para a gente mesmo, sabe? Essa força que quem tem é o povo judeu mesmo, viu? Com certeza. Já que estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de deixar aí um espaço ao senhor. Se eu gostaria de deixar alguma mensagem para o telespectador que está em casa e está te ouvindo e está uau, estou descobrindo agora os Anusim. Qual é a mensagem que o senhor tem para esse pessoal que está te conhecendo agora? A mensagem que eu trago para as pessoas é a seguinte: quem guia o nosso coração é Hashem que guia o nosso coração. Se ele te tocou, se você se sentiu tocada por Hashem, né, porque, de fato, aquilo faz parte de você. Eu costumo dizer que toda alma que se aproxima do judaísmo, né, ela tem uma ligação lá no Har Sinai, no Monte Sinai, quando ela recebeu as leis, né, as luchot, as pedras, né, dos mandamentos, e isso ficou intrínseco nela. De alguma forma isso adormeceu por N problemas, questões que o nosso povo passou, e hoje isso está despertando nas pessoas, com responsabilidade, com sinceridade. O conselho que eu dou a essas pessoas procurando pessoas sérias, pessoas com responsabilidade na causa, que procuram realmente conhecer a história e, de alguma forma, tentar ajudar, né, a pessoa a despertar para isso, a acordar e seguir, né, com as próprias pernas, porque tem muita coisa para aprender. Todos os dias a gente está aprendendo, condutas, responsabilidade, todos os dias. Então é isso. Que maravilha, que maravilha. Olha, eu fico muito feliz mesmo, viu? Muito feliz de ter. Até eu aprendi um pouquinho sobre vocês. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Espero ver novamente. Com certeza eu quero aprender mais e mais sobre o Anusim também. Muito obrigada, seu Efraim. E a gente se vê muito breve. Muito obrigada. Obrigado a você. Tudo de bom. Tchau.